Artigo 13. É facultado ao partido ou coligação substituir candidato que for considerado inelegível, renunciar ou falecer após o termo final do prazo do registro, ou ainda tiver seu registro indeferido ou cancelado. Parágrafo 1º. A escolha do substituto far-se-á na forma estabelecida no Estatuto do partido a que pertencer o substituído, e o registro deverá ser requerido até 10 dias contados do fato ou da notificação do partido da decisão judicial que deu origem à substituição. Parágrafo 2º. Nas eleições majoritárias, se o candidato for de coligação, a substituição deverá fazer-se por decisão da maioria absoluta dos órgãos executivos de direção dos partidos coligados, podendo o substituto ser filiado a qualquer partido dela integrante, desde que o partido ao qual pertencia o substituído renuncie ao direito de preferência. Parágrafo 3º. Tanto nas eleições majoritárias como nas proporcionais, a substituição só se efetivará se o novo pedido for apresentado até 20 dias antes do pleito, exceto em caso de falecimento do candidato, quando a substituição poderá ser efetivada após esse prazo. Artigo 14. Estão sujeitos ao cancelamento do registro os candidatos que, até a data da eleição, forem expulsos do partido, em processo do qual sejam assegurada ampla defesa e sejam conservadas as normas estatutárias. Parágrafo único. O cancelamento do registro do candidato será decretado pela Justiça Eleitoral após solicitação do partido. Artigo 15. A identificação numérica dos candidatos se dará mediante a observação dos seguintes critérios. Inciso 1. Os candidatos aos cargos majoritários concorrerão com o número identificador do partido ao qual estiverem filiados. Inciso 2. Os candidatos à Câmara dos Deputados concorrerão com o número do partido ao qual estiverem filiados, acrescido de 2 algarismos à direita. Inciso 3. Os candidatos às Assembleias Legislativas e à Câmara Distrital concorrerão com o número do partido ao qual estiverem filiados, acrescido de 3 algarismos à direita. Inciso 4. O Tribunal Superior Eleitoral baixará resolução sobre a numeração dos candidatos concorrentes às eleições municipais. Parágrafo 1º. Aos partidos fica assegurado o direito de manter os números atribuídos à sua legenda na eleição anterior e aos candidatos, nesta hipótese, o direito de manter os números que lhes foram atribuídos na eleição anterior para o mesmo cargo. Parágrafo 2º. Aos candidatos a que se refere o parágrafo 1º do artigo 8, é permitido requerer novo número ao órgão de direção de seu partido, independentemente de sorteio a que se refere o parágrafo 2º do artigo 100 da Lei nº 4.737, Código Eleitoral. Parágrafo 3º. Os candidatos de coligações nas eleições majoritárias serão registrados com o número de legenda do respectivo partido e nas eleições proporcionais, com o número de legenda do respectivo partido acrescido do número que lhes couber, observado o disposto no parágrafo anterior. Artigo 16. Até 20 dias antes da data das eleições, os tribunais regionais eleitorais enviarão ao Tribunal Regional Superior Eleitoral, para fins de centralização e divulgação de dados, a relação dos candidatos às eleições majoritárias e proporcionais, da qual constará obrigatoriamente a referência ao sexo e ao cargo a que concorrem. Parágrafo 1º.
Até a data prevista no caput, todos os pedidos de registro de candidatos, inclusive os impugnados e os respectivos recursos, devem estar julgados pelas instâncias ordinárias e publicadas as decisões e a elas relativas. Parágrafo 2º. Os processos de registro de candidaturas terão prioridade sobre quaisquer outros, devendo a Justiça Eleitoral adotar as providências necessárias para o cumprimento do prazo previsto no parágrafo 1º, inclusive com realização de sessões extraordinárias e a convocação dos juízes suplentes pelos tribunais, sem prejuízo de eventual aplicação do disposto no artigo 97 e de representação ao Conselho Nacional de Justiça. Artigo 16-A. O candidato cujo registro esteja sub júdice poderá efetuar todos os atos relativos à campanha eleitoral, inclusive utilizar o horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão, e ter seu nome mantido na urna eletrônica enquanto estiver sobre essa condição, ficando a validade dos votos a ele atribuídos condicionada ao deferimento de seu registro por instância superior. Parágrafo único. O computo para o respectivo partido ou coligação dos votos atribuídos ao candidato cujo registro esteja sub júdice no dia da eleição fica condicionado ao deferimento do registro do candidato. Artigo 16b. O disposto no artigo 16-A, quanto ao direito de participar da campanha eleitoral, inclusive utilizar o horário eleitoral gratuito, aplica-se igualmente ao candidato cujo pedido de registro tenha sido protocolado no prazo legal e ainda não tenha sido apreciado pela Justiça Eleitoral. Do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Artigo 16-C. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha é constituído por dotações orçamentárias da União em ano eleitoral, em valor ao menos equivalente. Inciso 1. Ao definido pelo Tribunal Superior Eleitoral, a cada eleição com base nos parâmetros definidos em lei. Inciso 2. Ao percentual do montante total dos recursos da reserva específica, a programações decorrentes de emendas de bancada estadual impositiva, que será encaminhado no projeto de lei orçamentária anual. Parágrafo 2º. O Tesouro Nacional depositará os recursos no Banco do Brasil, em conta especial à disposição do Tribunal Superior Eleitoral até o primeiro dia útil do mês de junho do ano do pleito. Parágrafo 3º. Nos 15 dias subsequentes ao depósito, o Tribunal Superior Eleitoral, inciso 1, divulgará o montante de recursos disponíveis no fundo eleitoral. Parágrafo 7º. Os recursos de que trata este artigo ficarão à disposição do partido político, somente após a definição de critérios para sua distribuição, os quais, aprovados pela maioria absoluta dos membros do órgão de direção executiva nacional do partido, serão divulgados publicamente. Parágrafo 11. Os recursos provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha que não forem utilizados nas campanhas eleitorais deverão ser devolvidos ao Tesouro Nacional, integralmente no momento da apresentação da respectiva prestação de contas. Parágrafo 15. O percentual dos recursos a que se refere o inciso 2 do caput deste artigo poderá ser reduzido mediante compensação decorrente do remanejamento, se existirem de dotações em excesso destinadas ao Poder Legislativo. Parágrafo 16. Os partidos podem comunicar ao Tribunal Superior Eleitoral
até o primeiro dia útil do mês de junho a renúncia ao FEFC, vedada a redistribuição desses recursos aos demais partidos.